No calendário das cores, o mês de março é conhecido por conscientizar as pessoas sobre o combate ao câncer de intestino e tem a cor azul como símbolo da campanha. O câncer de intestino ou câncer coloretal é o terceiro tipo de tumor que mais mata no Brasil e atinge mais de 45 mil pessoas por ano no país, número impressionante. Porém, se for diagnosticado precocemente, tem uma chance de cura de até 90%. Ótima notícia, né? Para falar sobre esse assunto importantíssimo, hoje a gente conversa com o Dr. Eduardo Moura, presidente da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva. Doutor, muito obrigado por atender o nosso convite. Muito obrigado pelo convite. Estamos à disposição. Maravilha. Doutor, vamos falar primeiro, que tipo de público, qual público esse câncer acaba aparecendo mais aí? Então, na verdade, queria só agregar a essa sua pergunta o fato de que todo ano, no mundo inteiro, são feitos diagnósticos de 2 milhões de pessoas, de novos casos, sendo que, lamentavelmente, 1 milhão de vidas são ceifadas a cada ano. Então, a gente está diante de um tumor altamente prevalente no mundo como um todo. A população em que ele mais está correlacionado, obviamente, além de ter fatores genéticos agregados, existe também a questão da idade, existe a questão do estilo de vida inadequado, falta de atividade física, dieta pouco saudável, tabagismo, consumo excessivo de álcool. Esses aumentam a suscetibilidade do tumor. Então, a gente está falando de pacientes que, além desses itens, há ainda um grupo de pessoas que podem ter doença inflamatória intestinal, que é um fator de predisposição ao câncer, bem como o histórico familiar de câncer coloretal. Porque a gente bem sabe que quando você está diante de um paciente que já tem manifestações como sintomas com sangue nas fezes, desconforto abdominal persistente, perda de peso inexplicado, esses fatores muitas vezes estão associados a uma fase avançada do tumor coloretal. Então, a gente tem que ter em mente que, na sua fase inicial, o câncer coloretal ele não apresenta nenhum sinal óbvio. Portanto, a necessidade de exames regulares se faz premente. Então, já vou pular aqui para a gente entender como é que é feito o diagnóstico. Que exame a gente tem que fazer, com que regularidade, como é que se dá o diagnóstico da doença, doutor? Então, na verdade, os exames que nós temos que fazer, existem exames em que vamos fazer através das fezes, em que você vai identificar se lá existe sangue, né, sinais de sangramento. Você vai coletar esse exame, naquele que for positivo, a gente chama isso de fit test, que é o que a gente mais põe aqui no país por causa de questões de preço. Uma vez que tem um fit test positivo, esse paciente ele é encaminhado para fazer uma colonoscopia. Mas, na maioria das situações, a colonoscopia já é feita de forma imediata, porque existem várias lesões, que nós chamamos de lesões neoplásicas, pré-cancerosas, no caso, em que nós fazemos o diagnóstico através da colonoscopia e já tratamos, já retiramos naquele exato momento, antes que aquilo se torne um câncer coloretal. E esse tipo de lesões, muitas vezes, o exame do fit test vem negativo, no entanto, você tem ali lesões que precisam ser removidas porque elas estão correlacionadas a um alto índice de degeneração. E a identificação precoce favorece, então, as chances de cura, doutor? Em que patamar aí? Olha, na verdade, se você fizer um diagnóstico em que a lesão esteja restrita à mucosa, ou no máximo na camada mais superficial da submucosa, a gente pode dizer que a gente está trabalhando numa margem bem próxima de 100% de cura, porque você ainda não alcançou os vasos, você não alcançou ainda o sistema linfático. Então, o simples tratamento endoscópico da remoção dessas lesões leva à cura do paciente. Para a gente fechar aqui, e acho que esse é o objetivo da campanha, né? O que a sociedade como um todo pode fazer para aumentar a conscientização sobre o câncer de intestino? Você acha que ainda tem muito preconceito de fazer exame, tratamento? As pessoas ainda evitam buscar isso, seja por medo, por preconceito mesmo? O que a gente pode fazer para ajudar nessa campanha aí, doutor? Então, é fundamental nós mostrarmos aos indivíduos que o exame de colonoscopia ele é feito, primeiro, de uma maneira extremamente segura, porque você faz esse exame com sedação, você faz esse exame tendo o auxílio de um anestesista, você faz um exame com equipamentos altamente modernos, em que você minimiza qualquer grau de desconforto, e
é, portanto, extremamente seguro. Para que a gente possa conscientizar melhor, a gente precisa do apoio governamental. Precisamos ter uma campanha a nível nacional em que se demonstre os benefícios de uma prevenção, justamente sobre o impacto de vida. Lembre do número alarmante que comentamos no início da nossa conversa, em que todos os anos no mundo inteiro são 2 milhões de casos. Portanto, nós precisamos ficar atentos a isso, porque um simples exame preventivo faz com que o custo de tratamento desse paciente seja muito pequeno, diferentemente de quando você vai tratar um paciente que já está numa fase avançada, que obrigatoriamente ele precisará de uma cirurgia e que muitas das vezes tem que se agregar à cirurgia outras formas de tratamento, como a quimioterapia. Então, a gente está aí diante de uma doença que, se adequadamente controlada sob o ponto de vista da prevenção, nós temos uma alta taxa de sucesso com baixíssimo custo, diferentemente das situações em que nós vamos fazer o diagnóstico já numa fase tardia. Maravilha, doutor. Muito obrigado pelos esclarecimentos, obrigado por participar aqui com a gente e que a gente possa se cuidar, né? Todo mundo. Muito obrigado. Muito obrigado. Um abraço. Maravilha! Este é o doutor Eduardo Moura, presidente da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, e você encontra mais informações sobre a campanha em marçoazul.org.br. Vamos cuidar da nossa saúde!